bem nem falando nada pra vocês, mas que esse ano de 2026 seja um ano abençoado para todos nós, que tenha muito sucesso, muito amor, que os nossos sonhos se realizem, que as coisas deem certo e que o que for para ser, seja, que não for bom pra gente, que Deus afaste da gente, mande coisas melhores pra gente e que Deus abençoe todos nós. Só pra falar. Bom dia, pessoal, amigos, irmãos em Yahushua. São 7 horas e 10 da manhã do dia 15 de janeiro. Esse vídeo é o canal @espiriatualizando, canal pessoal onde eu compartilho as minhas convicções espirituais, as minhas opiniões. Bem, eu tenho visto muitos irmãos, né, que depois que descobriram a pronúncia sagrada do tetagrama sagrado, né, a pronúncia verdadeira do tetagrama, que é Yahushua. Eu passei por isso já no ano que eu despertei, no ano 2010, da parte de ser fanático, né, pelo nome. Não, porque não pode falar mais Deus, não pode falar a pronúncia Deus porque é uma pronúncia pagã, não pode falar Jesus porque não é o nome verdadeiro. Fica aí 01. Então, eu quero compartilhar uma opinião própria aqui com esses irmãos aí de Yahu, né, Yahushua, né, que estão despertos, sabem a pronúncia verdadeira, mas ainda continuam e persistem de que nós, por sabermos, termos consciência da pronúncia verdadeira, nós temos que sempre estar falando a pronúncia verdadeira. Então eu vou trazer um exemplo aqui para vocês de uma muçulmana, tá? Eu sigo ela no Instagram. Ela é uma muçulmana, né, da religião islâmica, tá? Não quando eu me referencio à religião islâmica, eu não estou me reverenciando a parte extremista, né, do que tem dentro do Estado Islâmico, né, que é o Talibã, essas organizações, enfim, eu estou me reverenciando a própria religião muçulmana. E olha que interessante, para os muçulmanos, a pronúncia do nosso Criador é Allah, né, correto? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, e isso é citada na carta de Paulo, no livro, né, do apóstolo Paulo, quando ele foi pregar, se eu não me engano, para Coríntios, ou na carta de Efésios, eu não me recordo bem, faz algum tempo que eu já li as escrituras várias vezes, mas eu sei que isso está nas escrituras. Paulo falava em várias línguas, então cada país que ele passava pregando o evangelho, ele falava de acordo com a língua que era falada naquele país, mas pregando a essência do evangelho, a essência de Yahushua. Então eu vou deixar um exemplo aqui para vocês. Não fiquem nesse fanatismo obrigando as pessoas a falar, porque eu passei por isso no ano 2012 e trouxe um grande conflito na minha família, né? As primeiras pessoas que eu queria converter da verdade foi a minha própria família, a minha própria casa, dizendo: esse aqui é o nome verdadeiro, esse aqui é o nome verdadeiro de Jesus, esse aqui é o nome verdadeiro de Deus, não pode falar Deus, não pode falar Jesus. Então eu passei por isso, fui discriminado, fui tido como louco, tá? E hoje eu compreendo, já 20 anos depois, né, com a maturidade que eu tenho hoje, eu compreendo por que eu estava errado na época, tá? Então por quê? Porque primeiramente não é a gente que convence, tá? Se nós formos despertos para a verdade, não é a gente que convence, quem convence é o Espírito Santo. Então a gente pode falar do nome Yahu e pregar o nome Yahushua para as pessoas, ensiná-las, né, a modificação que teve nas escrituras, principalmente da troca dos nomes, mas não quando a gente fala Jesus ou Deus, mesmo conhecendo a pronúncia sagrada, isso não significa que a gente está errado, tá? Porque a gente está falando no país de origem daquela cultura, certo?
Então, primeira coisa que a gente deve respeitar é a ausência de conhecimento das pessoas. Como é que eu vou chegar numa pessoa que conhece e ela, dentro da cultura cristã, ela conhece o 101, conhece o nome do Messias como Jesus, cresceu aprendendo como Jesus, né? Conhecendo, chamando Deus, e eu vou chegar já querendo impor, falando do nome, esse é um nome sagrado, não pode falar e tal. Então eu vou trazer um exemplo aqui para vocês de uma muçulmana que mora no Brasil, tá? Da religião islâmica, tá? A eles conhecem o Criador como Allah, né? Que significa Deus único. E eu vou trazer um exemplo aqui para vocês que ela morando no Brasil, ela fala o nome Deus. Ela abençoa as pessoas usando o nome Deus. Tá? Por quê? Porque o que importa é a intenção da pessoa em abençoar a outra. Né? Então ela não vive diariamente, porque ela é muçulmana, falando português no Brasil, falando Allah, Allah te abençoe, Allah te abençoe, porque seria considerada, né, uma ignorância por parte dela. Então ela, como ela é uma mulher sábia, né, ela prega a religião islâmica, mas da mesma forma como Paulo pregou o Evangelho de Cristo, falando em várias línguas, né, inclusive sobre o nome. Então vou deixar esse exemplo aqui para esses irmãos em Al-Rushwa, em Yalro, né, esses irmãos fanáticos que vivem falando da Babilônia, que a Babilônia é isso, que, né, principalmente se reverenciando a Igreja de Roma, né, para que vocês saiam um pouco desse fanatismo, a qual eu também já passei por isso, tá, e tentem encontrar dentro de si mesmos a verdadeira essência de pregar o Evangelho, com paciência, com calma, né, compreendendo, com resiliência, com empatia, de que o irmão a qual a gente está falando, ele não teve o mesmo despertar, o mesmo processo de despertar que nós tivemos, tá? Então lembrem-se, quem convence é o Espírito Santo. Não adianta você saber a verdade, ir lá e temar para a pessoa e falar, ó, tem que ser assim e tal. Não adianta, você não vai convencer a pessoa. Quem convence é o Espírito Santo, como nós chamamos no hebraico, Hoshua HaMashiach, né? O Espírito Santo do Messias, certo? Vou deixar o exemplo aqui no final do vídeo aqui para vocês dessa muçulmana que abençoa as pessoas falando Deus, né? Nem toda hora ela está falando Allah. Então na religião islâmica nós conhecemos Allah como Deus único, Deus supremo, né? O eterno supremo Criador. Então fica esse vídeo aqui para os irmãos aí em Al-Rushwa, em Yalro, para que vocês diminuam ou parem de insistir para as pessoas, né? Porque o Espírito Santo, ele é quem convence. Gratidão a todos, um bom dia, e fica aqui o vídeo aqui do exemplo dessa irmã muçulmana com muita sabedoria que ela vem ensinando nas suas redes sociais e pregando o Evangelho islâmico de uma forma correta e que eu admiro muito, respeito muito, porque lembramos nós que o fundador da religião islâmica foi Ismael, e lembrando nós também que Ismael foi irmão de Isaac, tá? Filho de Abraão. Então Ismael foi o primeiro filho, não era o filho da promessa, mas ele foi filho de Abraão, tá? E por ser filho de Abraão também, Deus teve compaixão dele, teve misericórdia e também deu poder a ele, certo? Fica aí essa dica para os irmãos em Al-Rushwa aí. Sabemos que o filho da promessa é Isaac, da descendência de Isaac veio o Messias de Al-Rushwa, né? Conhecido aqui na América como Jesus Cristo. Mas não adianta vocês saberem o nome verdadeiro, a pronúncia verdadeira, ficarem insistindo,
querendo enfiar a goela abaixo para as pessoas, que não é vocês que vão convencer as pessoas. Nosso papel, nosso trabalho é ensinar com paciência, com amor, né? A mudança, onde ocorreu a mudança, a troca dos nomes bíblicos, né? Originais, né? Para os nomes latinos, e quem convence é o Espírito Santo, Yeshua HaMashiach. Não se esqueçam disso. Segue o vídeo dessa irmã aqui. Gratidão, bom dia a todos, ótima semana e um feliz 2026 aí aos irmãos em Yahushua. Yahu. Bem, nem falando nada pra vocês, mas que esse ano de 2026 seja um ano abençoado para todos nós, que tenha muito sucesso, muito amor, que os nossos sonhos se realizem, que as coisas deem certo, e que o que for para ser, seja, que não for bom pra gente, que Deus afaste da gente, mande coisas melhores pra gente, e que Deus abençoe todos nós. Só pra falar.